Então, galera, muita gente está dizendo que pode ter uma terceira guerra mundial, que nós vamos todos morrer, né, e tal. Mas se acalma, não vai ter terceira guerra mundial nenhuma, não é nada disso, né? Então, porque é o seguinte, para entender esse lance, tem que pensar desde quando acabou a Guerra Fria, né? Que era o conflito entre a Rússia, União Soviética na época, né? Contra os Estados Unidos, basicamente, né? OTAN, mas Estados Unidos, né? E o que aconteceu depois que caiu o Muro de Berlim foi o seguinte, os russos fizeram um acordo assim com a OTAN, que é Estados Unidos e os países da Europa ali, né? Tipo, França, Alemanha, Inglaterra, etc. Fizeram um acordo assim que a OTAN, esses países, eles não iam mais se expandir em direção à Rússia, né? E esse acordo não foi respeitado, assim. A OTAN foi sistematicamente aceitando novos membros cada vez mais próximos da Rússia, né? Então os países começaram a se aliar à OTAN. O que significa se aliar à OTAN? Significa que a OTAN não só vai defender esses países no caso de uma guerra, mas é que esses países eles estão em comum interesse bélico com em si, né? Esses países que fazem parte dessa organização chamada OTAN. Então, o que acontece? Esse acordo não foi cumprido. Então, o Putin veio, falou 50 minutos num vídeo sobre toda essa parada, o que tá rolando, etc, né? Por que ele tá invadindo, Eu vou deixar o link aí depois para quem quiser ver com mais detalhes, né, as fontes do que eu falar. Vai estar os links aqui para quem quiser ver. Tem lá um vídeo dele em português dublado, ele falando 50 minutos sobre os motivos dele tá iniciando esse confronto, né? Que também a mídia chama de invasão, mas não é exatamente uma invasão ainda, né? No caso, eles estão fazendo bombardeios, né? A artilharia que chama são canhões, basicamente, canhões modernos, né? Que às vezes tem, tipo assim, eles podem ser um canhão, digamos, nas costas de um caminhão, por exemplo. Isso é uma forma de canhão moderna. A Rússia usa muito esse tipo de artilharia, né? Que é uma forma de você atingir o inimigo sem que ele te atinja, porque essas armas elas atiram muito longe, elas são feitas para isso, para atirar de longe. E são muito destrutivas, né? São enormes, assim, as balas delas são umas coisas enormes, assim, né? Cada bala daquilo ali é um troço do tamanho de uma pessoa, ou até maior, dependendo. Então é uma coisa extremamente destrutiva. E o que eles estão fazendo? Então a estratégia para você entender o Putin, primeiro tem que deixar de lado tudo o blá 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 que falaram sobre ele ser um cara imprevisível, né? Enfim, tem várias coisas que falam sobre ele, sobre a personalidade dele, que são falsas, assim, na mídia. Por quê? Porque essas coisas são. Essa informação é copiada da mídia americana e eles têm essa visão, né? Obviamente, do Putin. Mas ele não é nada disso. Ele não é um soldado, ele não é um Hitler, ele não é um Stalin, ele não é nada disso. Ele é um cara que é da inteligência, ou seja, ele é como se fosse da CIA russa, que era KGB no caso. Então ele era um agente da KGB, né, durante a Guerra Fria. E a estratégia da Rússia sempre foi muito assim, com informação, desinformação, porque os Estados Unidos tinha realmente uma vantagem bélica, né? Então, para compensar isso, os russos faziam dessa forma, né? Com espiões e inteligência, né? Porque a forma de você vencer qualquer inimigo é assim, mas principalmente o mais poderoso que você. Ele entende de guerra moderna, ele não é um ditador lá do Oriente Médio, ele é uma pessoa muito culta, digamos assim, que tem muito conhecimento, sabe de muitas coisas, né? E ele, assim, ele sabe que uma guerra, ele entende de guerra moderna, ele não é um ditador lá do Oriente Médio, ele é uma pessoa muito culta, digamos assim, que tem muito conhecimento, sabe de muitas coisas, né?
E ele, assim, ele sabe que uma guerra não se ganha só nos canhões, né? A guerra moderna, ela vem acompanhada da mídia, ela vem acompanhada da narrativa, ela vem acompanhada das consequências da guerra. Quando chega uma imagem de crianças pegando fogo, né? Isso é horripilante, assim. A partir do momento que isso aparece numa TV, acabou, entendeu? Por mais que aquele país esteja ganhando a guerra, o custo assim, político dele continuar com essas ações, né, isso repercutindo na mídia é muito grande. Então é difícil de fazer guerra até por causa disso, né? Então como é que fazem guerra hoje em dia? É com o mínimo de baixas possível. É assim, as armas de russas são de precisão extrema, elas são cirúrgicas, né, para atingir alvos específicos. Então eles começaram com as artilharias para destruir, primeiro, as armas antiaéreas, né, dos ucranianos. Depois, os aeródromos, né. Então, a partir do momento que eles tiram as armas antiaéreas, os aeródromos, basta agora eles derrubarem os aviões, né, com caças ou com a própria artilharia deles, equipamentos antiaéreos deles, né, que daí o caminho está livre, né. Basicamente, se eles neutralizarem a parte aérea, né, depois de neutralizar essa parte antiaérea terrestre, o caminho está livre para as aeronaves bombardearem alvos mais específicos e mais difíceis de acertar, né, mais longe, né, mais para dentro do terreno ucraniano, que eles precisem neutralizar, né, outras baterias antiaéreas e por assim por diante, e armamentos, né. Então a guerra se faz dessa forma, né? E ao mesmo tempo que ele vai fazer isso, ele provavelmente, eu acho que ele não vai fazer uma invasão total ao mesmo tempo, sabe, porque isso é muito negativo. Acho que ele vai fazer tudo muito, muito bem calculado, que é o que os agentes de inteligência são assim, né? Eles não fazem as coisas da forma mais sutil possível, né? Para isso não só ser eficiente para neutralizar o inimigo, quanto repercutir bem na mídia, né? Então, é dessa forma. E outra coisa, então, a OTAN basicamente não fez nada, entendeu? Eles estão dizendo assim na mídia, invasão russa, mas a OTAN não está reagindo a isso, está fazendo sanções econômicas e etc., mas não vai haver um conflito, né? Realmente, a OTAN não quer entrar nesse conflito, né, com a Rússia. O que acontece? Esse presidente da Ucrânia, ele é como se fosse assim um Bolsonaro. Ele é um cara que era da televisão, né? Antes de eu falar desse presidente, tem que falar outra coisa. Teve um golpe na Ucrânia em 2014. Basicamente, as pessoas que se articularam e deram esse golpe, né, que foi violento, não foi só um golpe político, teve matança, etc., elas não concordavam que o governo atual não se juntasse à OTAN. Eles queriam que o governo se juntasse à OTAN. Então eles derrubaram, né, esse governo. O presidente saiu correndo para não ser morto e tal, né? Eles mataram as pessoas e tal, tomaram o poder. Só que acontece, a maioria do povo ucraniano é favorável a se juntar à OTAN. Então acabou sendo um golpe que passou, né, digamos, como democrático, mas não é democrático, continua sendo um golpe, né. E depois o cara que entrou, o presidente, é um cara que era de um programa de televisão, né, onde ele fazia o papel de um presidente no programa. E esse cara, ele muito provavelmente ele não sabe o que ele está fazendo ali, né? É um cara que está ali perdido, fingindo que é um presidente, mas realmente não entende como que essas coisas funcionam, porque as coisas que ele fala e diz, todas indicam isso, que ele não sabe o que ele está fazendo, entende? Porque ele ficou assim a todo momento dizendo que ele ia resistir à invasão russa, etc. e tal, como se ele estivesse esperando que a OTAN fosse realmente vir, né, para ajudar ele, mas não vai vir, sabe? Porque